Mas vamos à nossa segunda e última parte da nossa série Ego Transformado. Nós ministramos a primeira palavra semana passada e ministramos hoje pela manhã no culto de Sorocaba. Vamos ministrar agora a segunda parte. Essa série consiste em uma exposição da carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3 da primeira carta, a partir do verso 21 até o verso 7 do capítulo 4. Eu preciso repetir que essa exposição, eu segui a mesma aplicação e perspectiva do saudoso pastor Timothy Keller. Ele tem um livro escrito chamado Ego Transformado, e ele expõe esse trecho da carta aos Coríntios, e ele aplica a questão do ego. Por que é importante eu falar isso? Primeiro, para dar honra a quem honra merece. Se você ler o livro, você vai entender que eu tirei quase tudo de lá. Então, se você quer continuar ruminando esse assunto, compre o livro e continue lendo. Amém? É um livro pequeno, de leitura rápida, e você vai ser extremamente abençoado. Também é importante falar porque quando nós lemos um texto, eu usei esse exemplo semana passada, eu acho que ele é um bom exemplo. Se 3 pessoas lerem a parábola do filho pródigo, a exposição do texto vai precisar necessariamente ser muito parecida, porque expor um texto é dizer o que o texto fala. Mas quando aplicado, cada um poderá escolher aplicar sobre uma perspectiva diferente. Um poderia, por exemplo, aplicar o texto segundo a perspectiva do pai do filho pródigo. Outro poderia escolher aplicar segundo a perspectiva do irmão mais velho do filho pródigo. Enquanto um poderia usar a perspectiva do filho pródigo. E o Timothy Keller, ele olha para esse texto e ele consegue enxergar de maneira tão clara o problema que todos nós, seres humanos, temos com o nosso ego. Eu queria muito, muito que você saísse daqui hoje totalmente transformado. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos ler junto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 21. Você pode acompanhar comigo, abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. O texto diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Capítulo 4, verso 1. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está em oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração. Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Irmãos, apliquem essas coisas a mim e a Apolo pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim, ninguém se glorie de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? O apóstolo Paulo está lidando com o problema dos irmãos de Corinto. Qual o problema? Nós já falamos aqui na hora da ceia. Eles estavam vivendo em plena divisão. Lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo vai dizer que inclusive era bom, em certo ponto, que houvesse divisões, para que os aprovados fossem manifestos. Mas aqui Paulo está dizendo que essa divisão chegou ao cúmulo deles usarem aquilo que eles tinham como um presente de Deus, como vantagem para se orgulhar. Aquela igreja teve uma grande influência de Pedro, que é Cefas aqui no texto,
o apóstolo Paulo e Apolo. Isso mostra que em algum momento da caminhada deles, Pedro passou por lá e teve influência sobre aquela igreja. Também Paulo passou por lá e fundou aquela igreja. Apolo passou por lá e manifestou a graça de Deus sobre aquela igreja. Ao invés de eles se sentirem felizes por terem sido pastoreados por tantos bons pastores, eles usam isso para criar facções em torno dessa influência. Então alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Pedro, meu líder é Pedro, eu não respeito Paulo, eu não respeito Apolo, eu não respeito vocês que são liderados por Paulo e Apolo, eu só respeito Pedro. E outros diziam, não, eu respeito Paulo, não respeito Pedro, não respeito Apolo, e nem respeito vocês que são liderados por Pedro e Apolo. Então eles ficavam usando essa informação para poderem se contradizer, para poder se vangloriar e manifestar o seu orgulho. E Paulo vai dizer que o problema da igreja de Corinto era a vanglória e o orgulho. Olha o que ele vai dizer no verso 21 do capítulo 3. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. O que ele está dizendo? Ninguém use o relacionamento com alguém para obter glória. E era o que eles estavam fazendo. Eles estavam se gloriando pelo fato de terem relacionamento com um desses três líderes. Mas ele vai dizer que o problema não é só a vanglória, é também o orgulho. Olha o que ele diz no versos 6 e 7 do capítulo 4. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou que você tem que não tenha recebido, e se recebeu, porque se orgulha como se não tivesse recebido. E Paulo apresenta que o problema dos irmãos de Corinto era a vanglória e o orgulho. Portanto, se o problema era a vanglória e o orgulho, o que Paulo estava dizendo que eles deveriam obter e ter para ser uma igreja saudável era a humildade. E nós não temos como tratar humildade sem abordarmos o assunto da autoestima. Nós falamos aqui na semana passada que as culturas tradicionais colocavam na conta do hubris, que é a palavra grega para orgulho, o motivo de todos os problemas da sociedade. Alguém traiu? É orgulhoso. Alguém matou? Orgulhoso. Alguém roubou? Orgulhoso. Alguém destruiu a família? Orgulhoso. Então, para a sociedade tradicional, a solução para os problemas de tudo era trabalhar para que as pessoas se arrependessem do seu orgulho. Na sociedade atual, a lógica foi invertida. O marido traiu a mulher. Coitada, vai saber como essa mulher tratava esse marido. Não é assim? A mulher traiu o marido. Ai, coitadinho dela, esse marido deveria tratar ela de qualquer jeito. Roubou. Vai saber como era a infância dele, como ele se enxergava. Não é isso que você escuta nos lugares? Não é isso que a gente conversa nas rodas? O problema hoje é o inverso. Ao invés do problema ser colocado na conta do orgulho, hoje o problema é colocado na conta do problema da baixa autoestima. Então programas são feitos para elevação da autoestima das pessoas de comunidade, para que elas se sintam melhores, porque a sociedade atual acredita piamente que o problema das pessoas está relacionado com o problema da baixa autoestima. Agora o apóstolo Paulo, ele vai na contramão, tanto da sociedade tradicional, quanto da sociedade moderna, porque a sociedade moderna, ela não quer ter o discurso tão agressivo, do arrependam-se, vocês estão errados, se humilhem, seus orgulhosos. Elas preferem um discurso mais soft, dizendo, não, fique tranquilo, você só precisa melhorar um pouquinho a sua autoimagem. Mas Paulo, ele não aborda nem um lado, nem o outro, ele não concorda com nenhum dos pontos apresentados aqui. Ele mostra que o evangelho tem uma abordagem completamente diferente. Ele mostra, inclusive, que a verdadeira humildade que brota do evangelho não é pensar menos de si, nem pensar mais em si, mas é pensar menos em si.
Que a humildade que brota do Evangelho não é aquela humildade que faz com que eu me relacione comigo de forma diferente, não, é que eu consiga se esquecer de mim mesmo, para me lembrar dos outros, para me preocupar com os outros. E aí nós abordamos 2 assuntos na semana passada. Primeiro falamos da condição natural do ego, e depois falamos da visão transformada do ego que Paulo adquiriu a partir do Evangelho. E nós nos propomos a falar hoje sobre como alcançar uma visão transformada de si mesmo. O apóstolo Paulo começa dizendo que aquele povo deveria não se orgulhar. E quando ele diz para o povo não se orgulhar, ele não usa a palavra ubris do grego, que era a palavra orgulho, soberba, usada por todos os escritores do Novo Testamento. Nenhum dos outros escritores usou outra palavra a não ser ubris, para falar a respeito do orgulho e da soberba. O apóstolo Paulo também usou, mas ele é o único que vai usar a palavra físio, que deu origem, a palavra grega que deu origem à palavra fisiologia e todas as outras palavras com esse início de frase. Agora, o que significava isso? A palavra físio no grego trazia a ideia de um órgão distendido, algo expandido, algo inflado. É mais ou menos assim. Se ao invés de eu usar a palavra orgulho ou soberbo para me referir a alguém que é orgulhoso, mas eu use o termo marrento. Fulano é marrento. Eu estou dizendo que ele é orgulhoso também. Mas eu estou falando de uma característica. Ele é teimoso, ele sempre acha que está certo, anda só de nariz empinado. Dependendo da palavra que escolho para me referir a um adjetivo, eu posso querer destacar algumas características do indivíduo. Então, quando o apóstolo Paulo usa a palavra físio no texto para se referir ao orgulho, algo que está dilatado, algo que está inflado, Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto que ninguém se infle em relação ao outro. E quando ele fala sobre o orgulho, por uma perspectiva de algo que está inchado, algo que está inflado, ele apresenta a característica natural do ego humano. O ego humano, primeiramente, é vazio, não tem substância. É por isso que todos nós tentamos buscar significado em alguma coisa, buscar valor nas coisas. Queremos buscar valor nos relacionamentos, queremos buscar valor na profissão, queremos buscar valor nas pessoas que andam ao nosso lado, queremos encontrar valor na fé que temos, porque o ego humano é vazio. E Paulo apresenta isso ao explicar o orgulho com essa terminologia. Mas ele, por ser inflado, ele não é só vazio, ele também é dolorido. Porque a ideia deles aqui não era uma ideia de uma bexiga cheia, eles não tinham essa imagem. A ideia era um órgão humano, inflado, inchado, dolorido. Agora pare para pensar, eu usei o exemplo aqui semana passada, do joelho, né? Que eu só lembro que tem o joelho se o joelho está doendo. Porque se o joelho estiver bom, eu nem lembro que tem o joelho, está fazendo um trabalho dele, eu não estou nem pensando nele. Você só lembra que tem dedão no pé se a sua unha estiver encravada. Quantos aqui estão lembrando que tem dedão no pé hoje? Só para me saber quantas estão com a unha encravada. Porque a gente só lembra porque quando está doendo. Assim é o ego humano. Ele chama atenção o tempo todo. Quantas vezes você já ouviu, você nunca falou, tenho certeza, nem pensou, mas você já ouviu alguém dizer, eu não vou em tal lugar porque todo mundo fica olhando para mim. Você nunca disse isso, certo? Você nunca disse, mas você já ouviu isso, certamente, certo? Olha como o orgulho humano, ele gosta de chamar atenção, ele é dolorido. Como todo mundo olhou para você, irmão? Eu estou pregando, eu tenho certeza que nem todo mundo está olhando para mim agora. Estou tentando dar um grito, chamar atenção, porque alguns estão pensando, então o olho está em mim, mas a cabeça está em outro lugar. Então se estiver longe, volta para cá agora. Mas a pessoa vem, chega no final e fala, todo mundo ficou olhando para mim. É o ego humano que o tempo todo chama atenção para si. Ele é como um órgão machucado, ferido. Mas o ego humano não é só vazio e não é só dolorido, ele também é atarefado. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ninguém se infle,
ou se orgulhe em detrimento do outro, porque o ego é atarefado principalmente na questão da comparação. O tempo todo estamos nos comparando com alguém. Ninguém se orgulha de ser bonito, se orgulha de ser mais bonito que alguém. Ninguém se orgulha de ser rico, se orgulha de ser mais rico do que alguém. Ninguém se orgulha de ser bem-sucedido, se orgulha de ser mais bem-sucedido que alguém. Até quando você conquista algo, você é tentado a se comparar. Quantos anos meu pai tinha nessa época, quando você conquista algo? Alguns se entristecem porque o pai, na idade que você tem hoje, tinha muito mais que você. Outros se orgulham em detrimento do pai, porque o pai não tinha nada na idade que você tem hoje. Nós nos comparamos o tempo todo. Essa é a condição natural do ego humano. Então ela é vazia, o ego é vazio, é dolorido, ele é atarefado, mas também ele é sensível, ele é frágil. Porque tudo que está inflado pode ser desinflado imediatamente. Por isso as pessoas ficam alternando entre ter problema com baixa autoestima e serem orgulhosas, porque o orgulho é a única solução que a sociedade moderna apresenta para o problema da baixa autoestima. Você se apresenta como alguém que tem problema de baixa autoestima e logo alguém vai dizer, você é o máximo, você é incrível. Olha para você, poucos conseguem fazer o que você faz. E aí você vai sendo inflado, a pessoa coloca uma bombinha e você vai enchendo. É verdade, né? Verdade. Até a próxima pessoa chegar com um alfinete e furar você, e você se sentir completamente ridicularizado, necessitando de uma nova dose de ar para se inflar. Essa é a condição natural do ego humano. Mas o apóstolo Paulo apresenta uma visão transformada do ego humano. Paulo vai dizer que ele não estava preocupado com o que os outros pensavam dele. Ele não tinha mais um ego dolorido, frágil, vazio. Ele tinha um ego satisfeito, que não chamava atenção. O apóstolo Paulo vai dizer, e isso parece inclusive orgulhoso, dizer, eu não estou nem aí para o que vocês pensam de mim. Parece orgulhoso essa frase, não parece? Mas ele continua progredindo o raciocínio. Ele vai dizer, eu também não estou preocupado com o que ninguém pensa de mim. Está ficando mais orgulhoso, mas de repente ele fala, eu não estou preocupado nem com o que eu mesmo penso de mim. Aí mudou completamente a nossa lógica, porque até aí, até ele dizer, não me preocupo com o que você pensa, não me preocupo com o que os outros pensam, está na beira da atitude do orgulho, que faz com que você seja indiferente à opinião dos outros, ao ponto de ser, mesmo sendo mal, ferindo as pessoas, você continue nessa condição. Mas Paulo não, ele não para na questão de dizer que eu não me preocupo com o que os outros pensam, ele está dizendo, eu também. Mas o que ele está dizendo não é a respeito de opinião, é do julgamento. Ele está dizendo, eu não preciso do veredito de vocês para me sentir aprovado. Nem mesmo eu preciso da minha própria aprovação. Olha o que ele vai dizer no verso 3 e 4 do capítulo 4. Contudo, pouco me preocupo em ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente, o Senhor é quem me julga. Você já deve ter ouvido, o importante é ter a consciência limpa. Já ouviu isso, sim ou não? Paulo está dizendo, consciência limpa não significa nada, porque a sua consciência pode estar limpa por conta dos valores que você tem. Nós falamos isso semana passada, você acha mesmo que há 100 anos atrás, ou até menos tempo, um racista tinha consciência pesada por estar tratando alguém diferente? A consciência dele estava limpa, porque os valores eram maus. Os valores daquela pessoa eram maus valores. Você acha que Hitler teve uma consciência pesada por ter matado milhões de pessoas? Paulo está dizendo, a minha consciência está limpa, mas eu não sou inocente por ter consciência limpa, como você também não é inocente por ter consciência limpa. Então ele diz, gente, eu não estou buscando absolvição de vocês, dos outros, nem muito menos buscando absolvição na minha consciência. Paulo mostra um padrão completamente diferente de todos nós, e a pergunta é, como é que o apóstolo Paulo conseguiu alcançar uma visão transformada de si mesmo, ao ponto de viver livre, desfrutar do bendito descanso, e do autoesquecimento? Paulo mostra que ele não estava preocupado em ser julgado. Nós vamos trabalhar um pouco a questão do julgamento, a questão do veredito. Todos nós terminamos um dia
em busca de um veredito positivo. Nós queremos ser aprovados pelos outros, nós queremos ser aprovados por nós mesmos. Eu estava meditando sobre isso, faz uns 4 anos que nas empresas que eu tenho eu me dedico integralmente para a gestão. Mas antes de 4 anos, eu ainda trabalhava manualmente. E eu me lembro que 10, 12 anos atrás, quando eu saía de casa, tinha horário para sair, tinha horário para voltar, embora nunca tenha tido, eu digo que nunca tive uma carteira registrada, esse dia para entrar dentro de uma fábrica, tiveram que registrar minha carteira, acabaram com a minha história. Uma semana de registro ainda queimou minha carteira. Quem lê minha carteira, eu falei, esse cara é vagabundo. Nunca trabalhou, e quando trabalhou foi demitido em uma semana. Mas eu nunca trabalhei registrado, então eu sou empreendedor desde novinho. Mas era muito gostoso sair cedo de casa. Chegava no final do dia, eu conseguia quantificar o que eu produzi. Quanto eu produzi. Quantos clientes ficaram satisfeitos. Chegava em casa, cansado, minha mulher ali me esperando. Ô amor, vem aqui, deixa eu cuidar de você. Irmão, hoje em dia com o home office, os homens estão perdendo essa alegria. Fica em casa o dia inteiro, a mulher não aguenta mais olhar para a cara dele. Irmão, quando der 1 hora antes assim de você parar de trabalhar, sai, rola no chão, volta todo cansado. Só para poder ouvir da mulher, vem aqui amorzinho, entra para dentro de casa, deixa eu dar um banho no você. Mudou a dinâmica de vida, não? As pessoas estão ficando muito dentro de casa, mas para mim era uma alegria chegar em casa. E aí quando eu comecei a gerir, isso começou a ser uma grande dificuldade, porque não era eu que fechava as vendas, era alguém que fechava as vendas. Os carros eram entregues, mas não tinha sido eu que tinha produzido. Então eu começava a chegar em casa tão desenchavido. Eu falei para ela, eu acho que eu preciso disso. Mas na verdade, essa é uma questão do ego humano. Todos nós queremos terminar o dia nos sentindo importante. Não tem coisa pior para um ser humano do que depois de alguns anos no trabalho, ele sentir que o trabalho dele não é importante. Ou não conseguir, pelo menos, enxergar a importância no seu próprio trabalho. Porque ele não consegue satisfazer a necessidade de terminar o dia tendo um veredito dizendo, você é demais. Você foi incrível hoje, parabéns, bom trabalho. Isso é a necessidade, mas o apóstolo Paulo, quando usa o termo, eu não me preocupo em ser julgado por tribunal humano nenhum, interessante, é que nesse texto Paulo não está tratando de problemas jurídicos. O apóstolo Paulo até tratou de problemas jurídicos com a igreja de Corinto. Por exemplo, Paulo vai dizer para os irmãos de Corinto o seguinte, porque eles começaram a levar os irmãos para a justiça comum. Então tinha um problema, um litígio, 2 irmãos em Cristo iam para a justiça comum para resolver o problema. E Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, não tem ninguém entre vocês capaz de julgar uma situação para que vocês não precisem ir para a justiça comum. É vergonhoso, vocês vão de julgar os anjos, e não são capazes de julgar as situações. Olha o que Paulo queria que a igreja fizesse. Tem um litígio entre nós, em vez de processar, vem para a igreja e vamos tentar resolver aqui. Era isso que Paulo estava instruindo. Mas nesse texto, Paulo não está tratando esse assunto, mas ele usa o termo tribunal. E quando ele traz o assunto sobre tribunal, ele não tem como não pensar que Paulo estava dizendo, não estou preocupado com veredito algum. E por que Paulo não estava preocupado com veredito nenhum? Porque Paulo, e aqui começamos a entender o segredo de Paulo, ele entendia que ele já tinha ido no tribunal, o julgamento já tinha acabado, e não tinha mais nada para ele lá. Porque o cristianismo, diferente de todas as outras filosofias, diferente de todas as outras religiões, nós não vivemos para obter um veredito. O evangelho não é proposto para que você mude sua conduta, para que no final você receba um selo de aprovado. No evangelho, nós vivemos a partir da aprovação que já recebemos, quando fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo sabe é que ele já foi no tribunal, mas quando ele chegou lá, quem tinha sido julgado no lugar dele tinha sido Jesus Cristo. E quando ele chegou lá e pesquisou o nome dele, estava dizendo, nada consta, porque Jesus já tinha pago toda a dívida. Se eu vou para Jesus, você pode fazer melhor, porque para mim pode ser fraquinho. Paulo sabia que quando Deus olhava para ele estava escondido em Cristo, e que o veredito que tinha dado sobre Cristo, agora estava sobre ele. E assim como Cristo ouviu do Pai, interessante isso,
Jesus ouviu de Deus: esse é meu filho amado em quem tenho prazer, antes de iniciar o ministério. Olha como funcionam as coisas com Deus. Jesus não tinha morrido na cruz quando ele recebeu o selo de aprovado por Deus. Foi no batismo, no início do ministério, que ele ouve uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E nós estamos escondidos em Cristo, e aquilo que é para Cristo agora é para você também. Essa é a graça da justificação. No perdão, quando Jesus nos perdoou, Ele pagou toda a nossa dívida. Mas quando Ele nos justificou, Ele transferiu a justiça dEle para a gente. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que então fazemos as coisas que fazemos? Por que nos dedicamos de maneira excelente a fazer o que Deus pede, se nós já fomos aprovados? Paulo diz: porque somos servos, e o que se espera dos administradores é que eles sejam fiéis. Nós fazemos as coisas porque sabemos que servimos ao Senhor, Ele espera que sejamos fiéis, mas não fazemos para obter um selo de aprovação, porque isso nós já temos em Cristo Jesus. Sabe aquelas perguntas que nós fazemos às vezes para tentar motivar a pessoa a refletir, dizendo: o que você quer que as pessoas digam no dia do seu velório? Já parou para pensar nisso, irmão? Eu vi uma piada esses dias, 3 amigos conversando, e um perguntou para um assim: o que você quer ouvir no dia do seu velório? Aí um falou assim: eu quero que as pessoas cheguem, olhem para mim e falem assim: esse cara foi um bom amigo, pensa num amigo incrível. Aí o segundo falou: eu quero que as pessoas olhem no meu olho e digam assim: ele foi um pai maravilhoso. Aí o terceiro falou assim: eu quero que eles olhem no meu olho e digam: está vivo, está vivo. Se nós perguntássemos para Paulo: o que você quer ouvir no dia do seu velório? Ele ia falar: pouco me importa. Porque não é o final da minha vida que diz que eu sou aprovado. É o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, fez de mim alguém aprovado. E eu vivo minha vida a partir dessa perspectiva. A identidade cristã é baseada unicamente no que Deus diz a nosso respeito. E o que Deus diz a nosso respeito, Ele diz o que Ele disse para Cristo, porque nós hoje vivemos na justiça de Cristo. Olha o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tratou aquele que não tinha pecado. Outras versões vão dizer: Deus tratou aquele que não conheceu o pecado. Irmãos, só para você entender isso, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma. Não tem um só dia, irmãos, não tem um só dia que nós consigamos amar a Deus de todo o nosso coração. E se o maior mandamento é amar a Deus nessa intensidade, o maior pecado é não amá-lo dessa maneira. E não tem um só dia que você consiga amar a Deus de todo o teu coração, com a intensidade total. Não há um só dia que você consiga amar a Deus com toda a tua alma. Não há um só dia onde Deus seja o principal amor. E sempre existem outros amores competindo com o amor que você tem por Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus viveu todos os seus anos, todos os seus dias, todos os seus minutos amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, em primeiro lugar. E Deus pegou Jesus, que o amou dessa maneira e o tratou como pecado, como pecador, para que a justiça de Cristo fosse imputada na tua conta. Então quando Deus te vê, está tudo resolvido. Então você não começa o dia dizendo: hoje eu preciso ser incrível para obter um selo de aprovação. Você começa o dia dizendo: eu sou amado. Já está tudo resolvido. Mas por que você vai para que você vai se esforçar tanto nesse dia se já está tudo resolvido? Porque eu sou tão amado. Já está tudo tão resolvido que eu quero viver o melhor para aquele que me ama.
Eu quero dar o meu melhor, quero ser o melhor marido, quero ser a melhor esposa, quero ser o melhor profissional. Mas se as pessoas te julgarem, está tudo certo, eu não preciso do selo de ninguém para terminar o dia sabendo que eu sou aprovado, porque eu creio na aprovação de Cristo na cruz do Calvário. E deixa eu dizer uma coisa, você não precisa se sentir aprovado. Não é por sentimento, o justo viverá pela fé. Eu não me sinto justo às vezes, e a maioria das vezes não me sinto justo. Nem sempre consigo me ver justo, mas preciso crer que sou justo, porque essa é a palavra de Deus sobre a minha vida. E essa justiça não é proveniente dos meus méritos, não é uma conquista pessoal, não é um lugar que eu alcancei. Essa justiça que tenho foi um presente me dado gratuitamente por Jesus Cristo. Olha o que está escrito, Colossenses capítulo 3, verso 3 e 4. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Olha esse texto, Paulo aos Colossenses capítulo 1, verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda a acusação. Irmãos, não tem acusação nenhuma contra você. Quero te mostrar isso. Eu queria que vocês abrissem o slide aqui para mim, para me tentar explicar isso, para nós finalizarmos esse raciocínio. Vamos lá. Essa é a lógica do ego humano. Você falha, eu falho. As pessoas me julgam, as pessoas te julgam, você se julga, certo? Esse é o padrão. E o que acontece depois disso? O veredito é reprovado. A lógica nem sempre segue isso, tá? Porque o orgulho é tão terrível, que até quando falhamos, às vezes achamos que estamos certos. Tem gente que erra, mas acha piamente que está certo. Ou pelo menos se engana e mente muito bem para si mesmo e para os outros, certo? Mas esse é o padrão. Você se julga, os outros te julgam e você se sente reprovado. Agora, a lógica para o acerto, você acerta, te julgam, você se julga, eu me julgo, me julgam, e o veredito é aprovado. Essa é a lógica humana. Então você termina o dia, e isso também não é linear. Tem pessoas que acertam, e tem um problema tão sério com a baixa autoestima, que elas terminam o dia se sentindo reprovadas. Nunca aconteceu com vocês também, né? Só comigo. Mas essa é a lógica do ego humano. Agora, qual que é a lógica do evangelho? Passa para frente. A lógica do evangelho é, você é aprovado. Pelo mérito de Cristo, está tudo resolvido. Aí você falha. O que acontece se você falha? A reação é o arrependimento. E aí fica fácil tratar quem tem o ego curado. Porque quando você confronta o erro, você errou, você falhou, a pessoa fala, tá ok, vou melhorar, vou mudar. Porque ela não associa o erro à identidade dela, mas a maioria de nós associa. Então quando você diz, você errou, o que você escuta? Você é reprovado. E a pessoa começa a dizer, não faço nada direito, tudo que eu faço é errado, eu não sou uma boa pessoa, eu sou uma má pessoa. E ela entra num processo de tristeza e angústia. Mas quando a pessoa tem o ego transformado, ela sabe que ela é aprovada, então ela lida com os problemas no arrependimento. O que é o arrependimento? É a mudança de mente. É mudar, é transformar a ação. Então se eu estou indo para lá, agora eu vou para lá. É uma mudança de rota. Eu não associo o meu erro à minha identidade, porque eu já fui aprovado. Agora, se as minhas atitudes precisam ser mudadas, elas serão, porque a luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Você precisa necessariamente ser melhor amanhã do que você é hoje, mas não é para obter aprovação. Porque com Deus já está tudo resolvido. Todos os dias que você terminar, saiba que Deus está olhando para você e Ele sente prazer em você. Mas a lógica continua. Se você erra ou se você acerta, a lógica é a mesma para quem tem o ego transformado. Porque você começa aprovado, mas você acerta. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, no capítulo sobre orgulho, ele fala algo muito interessante.
A pessoa que tem o ego transformado, ela é humilde de verdade, ela também se alegra quando é elogiada. Mas o motivo que ela se alegra por ter sido elogiada é porque ela conseguiu proporcionar ao outro alguma coisa boa. Nossa, que comida maravilhosa que você fez hoje. Que bom que você gostou. Fico muito feliz por ter te servido bem. Como você é bacana, eu me sinto tão bem perto de você. Que bom que eu consigo fazer você se sentir bem perto de mim. Como você é legal, a pessoa vai pensando no outro. Mas o orgulhoso não, o orgulhoso ele está no centro. Então quando você elogia o orgulhoso, ele fala, eu sabia que eu era incrível. Eu sabia que eu era demais. Porque quando nós acertamos, mesmo com o ego transformado, nós nos alegramos. Mas o resultado do acerto, passa para frente. O resultado do acerto é que nós prosseguimos no processo de transformação. Porque nem a crítica, nem o elogio conseguem mudar a percepção que tem ao meu respeito. Porque essa percepção já foi curada. Porque eu me sinto amado pelo Senhor. O meu problema já foi resolvido na cruz do Calvário. Eu não preciso da aprovação de ninguém para saber que está tudo certo. Deixa eu dizer, a graça do Senhor é incrível. A graça do Senhor é maravilhosa. Ela trabalha com sujeitos improváveis. Moisés sobe um monte para falar com Deus. Quem está lá embaixo? Arão, responsável pelo acampamento. Quem é que constrói o bezerro de ouro? Arão. Quem que Deus escolhe para ser o sumo sacerdote? Arão. Deus manda Elias cumprir 3 tarefas antes de ser levado. Ungir Eliseu no lugar dele, ungir o rei de Israel e ungir o rei da Síria. Sabe quanto das 3 tarefas Elias cumpre? Uma. Ele só unge Eliseu no lugar dele. Mas sabe o que acontece com Elias? Ele é arrebatado. Talvez você esteja sofrendo porque você esteja buscando a aprovação de Deus. E eu quero te dizer que Deus já te aprova em Cristo Jesus. Não busque mais isso, se alegre, se contente, a sua relação com Deus está resolvida. Que você possa olhar para o céu e o que você vai encontrar lá é um sorriso de Deus. Porque como nós lemos no texto de Paulo aos Colossenses, você está escondido em Deus. Hoje, depois de ter pregado isso, voltando de Sorocaba com meu filho, e ele falou, pai, dá para ver Jesus no Antigo Testamento todo, né? Falei, é. Ele falou, lembra que quando Adão e Eva pecam, Deus mata um cordeiro para cobrir a nudez deles? Eu falei, filho, e sempre que a gente pensa nisso, a gente pensa numa roupa de couro, bem bonitinha. Mas o que Deus fez foi pegar aquele cordeiro ensanguentado, tirou a substância e vestiu Adão do cordeiro. Ele ficou com o cheiro do cordeiro. O sangue do cordeiro começou a escorrer sobre o rosto de Adão. E quando Deus olhava para Adão, Deus viu o cordeiro ensanguentado. Deixa eu dizer, você está escondido em Cristo. Quando Deus te olha, Ele vê o cordeiro ensanguentado. Você está resolvido. Você precisa deixar de lado a sua busca incessante por aplausos e aprovação das pessoas. Você não precisa mais disso. Você não precisa nem mesmo da sua própria aprovação. Você foi aprovado por Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. É assim que o nosso ego fica satisfeito e podemos viver uma vida resolvida. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. E se você recebe essa palavra, eu queria que você desse a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus e dissesse a Ele palavras de adoração, palavras de agradecimento. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, que é tão poderosa e alcançou o nosso coração. Eu quero muito te encorajar a orar neste momento, a pedir para que o Senhor te ajude a vencer isso. Essa não é uma caminhada fácil. Quase todos os dias me pego me comparando com outras pessoas. Quase todos os dias tenho que lutar para que os elogios não me inflem e que as críticas não me destruam. Essa é uma batalha diária, mas eu sei que tem um lugar onde essas coisas não nos atingem. Um lugar onde eu posso passar pela vida feliz, seja lá qual for o resultado que eu estou obtendo das pessoas ou de mim mesmo, porque eu sei que eu alcancei no Senhor pela graça a aprovação eterna. Eu estou escondido em Cristo Jesus. Você poderia pedir ao Senhor que Ele te traga clareza dessa palavra. Faça a sua oração, peça isso ao Senhor neste momento. Você só precisa pedir: Senhor, me aceite, muda o meu coração. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você vai ter a oportunidade de fazer isso hoje, quando os líderes estiverem aqui na frente.
Talvez o Espírito Santo esteja te convidando para andar com Ele. Talvez você nunca tenha entregado sua vida a Jesus. Eu quero dizer que o Senhor está pronto, o perdão está pronto, a mesa está preparada. Você só precisa clamar a Ele. Enquanto nossos irmãos cantam, faça a sua oração. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer mais uma vez. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer. E meu amado é o mais belo entre. Diga! Aleluia! E milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua. Levante sua voz e diga. Aleluia, Senhor! Suas vozes, meu e meu amado é o milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos. Senhor, existem tantas pessoas em nosso meio que foram rejeitados pelos pais, mulheres que foram abandonadas por seus maridos, filhos que estão sendo rejeitados por seus pais agora, pessoas que não conseguem se sentir amadas. O novo relacionamento sempre é o risco de uma nova rejeição. E eles vivem de relacionamento em relacionamento, à procura de alguém que os aprove, de alguém que os ame. Senhor, mostre a essa pessoa agora o quanto ela é amada pelo Senhor, o quanto ela foi escolhida,
Mostre, Senhor, o teu amor sobre ela nesta noite, para que nunca mais ela precise da aprovação de ninguém para se sentir bem. Eu oro, Senhor, para que possamos entrar numa nova fase de maturidade, onde saibamos quem somos e possamos nos lidar livremente com as nossas atitudes, sem ser necessário ficar apaziguando o ego de pessoas que já têm o ego curado. Leve-nos, Senhor, a um outro nível, a um outro patamar de relacionamento de comunidade, que as famílias possam desfrutar dessa cura, que as casas possam desfrutar dessa cura, que haja um novo tempo sobre nós. Essa é a nossa oração, Senhor, nesta noite, crendo, certos de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Antes de nós terminarmos essa reunião, eu queria chamar os líderes a vir aqui à frente. Nós vamos terminar essa reunião nos disponibilizando para orar por você. Talvez você precise de ajuda, talvez você precise gritar por socorro esta noite, talvez você se sinta extremamente rejeitado, talvez você precise entregar a tua vida para Jesus esta noite e dizer: eu quero voltar para Jesus, eu estive longe, mas eu não vou ficar mais longe, ore por mim, eu estou voltando hoje para a casa do Pai. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus, talvez hoje você precise fazer essa oração junto com alguns desses irmãos. Ou talvez o seu problema seja porque você está arrebentado. As críticas te destruíram, os abandonos te colocaram lá embaixo. Embora você tenha ouvido a palavra e crido, talvez você precise de uma ajuda, talvez você precise de um abraço. Eu quero te aconselhar a não desprezar a ajuda que o Senhor está levantando para você nesta noite. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por tua palavra que atingiu nosso coração. Obrigado por tua presença, ela pode ser percebida aqui nesta noite. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, de agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.